que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro, 278 dias já se passaram do ano 2022, faltando só 87 dias para a gente terminar o ano, né? E nós estamos na lua crescente. Hoje comemoramos o dia de São Benedito. Esta data é celebrada por toda a comunidade católica como uma homenagem e devoção ao santo considerado padroeiro dos afrodescendentes, padroeiro dos cozinheiros e das donas de casa também. Hoje é o dia do boia fria, dia do massagista, dia internacional dos professores. Comemoramos hoje também o dia de Santa Maria Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. São as comemorações de hoje. Bom, está acontecendo a novena da festa de Nossa Senhora Aparecida. Todos os dias tem a procissão da penitência às 5 horas da manhã e logo em seguida tem a Santa Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. E no próximo domingo, nós teremos a Pedalada com Maria. Estamos convidando os ciclistas de Três Pontas e região para participar. Será um passeio ciclístico com aproximadamente 25 quilômetros, com saída às 7 horas da manhã da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, chegada para a missa das 10 horas. Você pode doar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar nas ações sociais lá da matriz. E haverá também água, frutas e pontos de apoio. É obrigatório o uso de luvas e capacetes. O Outubro Rosa será comemorado em grande estilo em Três Pontas, viu? E começa amanhã as comemorações. Amanhã, a abertura das comemorações com muita informação, com palestra e bate-papo e música ao vivo às 19 horas no auditório da Cocatrel. E no dia 7, sexta-feira, atividades de prevenção à saúde e apresentações da APAI e muita diversão das 8h ao meio-dia na Praça Cônigo Vitor. E a programação se estende até o final do mês. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Gente, hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios o Dr. Luiz Guilherme Silva, advogado especialista em direito de trânsito. Hoje nós vamos conversar bastante aqui sobre trânsito, né? Descomplicando o seu direito no trânsito. Dr. Luiz Guilherme, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Francisco Barros, bom dia, meu caro ouvinte. Primeiro queria agradecer pelo convite, tá? E queria dizer que todo mundo que está pronto aqui para poder nos ouvir, eu vou honrar com a presença de cada um e vou trazer informações valiosíssimas que vão ajudar cada um aqui no seu dia a dia. Tá, com okay? certeza. E as pessoas que estão nos ouvindo aí, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, doutor Luiz Guilherme, também fique à vontade, pode utilizar o nosso WhatsApp 99966-1009. Doutor, para começar a nossa conversa aqui, eu já começo com uma pergunta que tenho certeza interessa aí todo mundo. Qual documento que está valendo, doutor? Documento 2021 ou documento 2022? Chico, seguinte, tem uma controvérsia aí, mas segundo informações do próprio Detran, inclusive a gente confirmou isso hoje, tá? Para não ter erro. Uhum. E o documento exigido hoje em Minas Gerais é o 2021. Por quê? A última notícia que existe sobre o Detran, sobre o licenciamento, é que a partir de junho seria exigido o licenciamento 2021. E que depois, no segundo semestre, seria informado quando seria exigido 2022. A gente ainda está no segundo semestre de 2022. É verdade. Mas ainda não tem notícia sobre a exigência de 2022. Então, qual que é o meu conselho para você? Pega o seu documento do seu veículo e olha,
Se você pagou o documento, IPVA, licenciamento, multa, mas você não está com o verdinho ou você não está com aquele novo documento que é uma folha sulfite mesmo, 2021, você está irregular, seu veículo pode ser preso. Então, o meu conselho por mais que você tenha pago, não quer dizer que você está licenciado. Licenciamento é diferente de pagamento. Então, licencie o seu veículo. Confira se o documento que você está portando é pelo menos o 2021. Tá certo, e muita gente usa o digital também, doutor. Vale a mesma coisa, né? Vale a mesma coisa. Tanto o digital, ele veio justamente para poder facilitar a fiscalização. O digital, como esse que eu disse, que é uma folha sulfite, ele tem um QR Code, que é aquele código de identificação, né? Que é um código de barras atualizado. E ele tem validade justamente para poder facilitar a fiscalização e não ter necessidade daquele papel verdinho que antes as delegacias e a Polícia Civil emitia pra gente, né? Tá certo. Então, por esse motivo aí, o veículo não pode ser apreendido. Se ele estiver com 2021 ou se tiver com documento digital 2021, não pode ser preso. Qual, doutor, em que situação e quem pode recorrer de uma multa? Qualquer pessoa, né, pode recorrer de uma multa, mas o que eu vejo muito é as pessoas que se sentem injustiçadas com alguma multa. Mas o que mais me chama atenção, Francisco, é o seguinte: às vezes a pessoa está sendo injustiçada e ela não sabe. Às vezes a pessoa chega no escritório assustada por conta de um valor de uma multa ou para tirar o documento do veículo, e quando a gente confere ali, a gente percebe que ela está sendo injustiçada, ou foi uma multa ilegal, ou tem uma multa diferente daquilo que aconteceu. Então, o que eu aconselho? Se você foi multado, não decide sobre o seu caso, não. Leva para um especialista, tá? Em especial, um especialista em trânsito. Por quê? Ele vai saber te dizer se aquela multa realmente está certa, se ela está legal. Então, assim, qualquer pessoa pode recorrer, toda multa pode ser recorrida, desde que ela esteja injusta ou ilegal. E assim, o meu conselho nem todo mundo sabe o seu direito. Até às vezes a gente que mexe no dia a dia, tem atualização, a gente tem que se atualizar e olhar de novo o que está acontecendo ali. Então é importante que a pessoa dê a oportunidade para a gente possa ver se realmente aquilo tá legal. E muita gente procura o escritório para recorrer dessas multas aí, doutor? Muitos clientes? Muito, Francisco. O que acontece? Quem que é cliente, quem que recorre multa? Todo mundo. Até eu, né? Às vezes recorro às minhas multas. Então pode ser desde uma autoridade, desde meu vizinho, eu, o senhor, qualquer pessoa pode ser cliente, porque quem dirige está sujeito a ser autuado de forma justa ou injusta, né? Então é aquilo que eu digo. A pessoa precisa entender, precisa saber pelo menos o que é o direito dela. Com certeza. E agora isso não atende só Minas Gerais, não atende outros estados também, né? Não, a gente tem capacidade para atender todo o Brasil, mas hoje a gente tem focado em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, só dizer, qualquer multa, então, cabe recurso? Cabe recurso, sim, te garanto. A gente já fez recurso de tudo, Francisco, assim, o pessoal tem um pouco de preconceito. O que já aconteceu? Às vezes a pessoa não tem carteira e toma multa de sem carteira. Pois é, exatamente. O que a gente já fez, história? A gente já fez multa de sem carteira, já recorremos e ganhamos, já fizemos multa de direção perigosa, de embriaguez, de bafômetro, sem bafômetro, estacionamento, licenciamento atrasado. Qualquer multa que você imaginar, a gente já recorreu. E em todas, a gente já teve êxito de anulação, assim como em algumas também deram errado. Mas o que vale a pena salientar? Que até aqueles casos que a gente fala assim, cara, essa aqui não tem como. E ela foi anulada. Então, ou seja, existia alguma coisa errada ali. Até quando a pessoa não acreditava, a gente mostrou e a gente fez aquilo para poder ajudar, né, e fazer com que a lei seja cumprida. É importante que o pessoal entenda que a gente não recorre para poder passar a mão na cabeça e ela continuar cometendo coisa errada. Muito pelo contrário. O advogado, ele também é um fiscal da lei. A gente está aqui justamente para que ela seja cumprida. Se eu cumpro a lei, se meu cliente cumpre a lei, eu quero que o órgão e quem está fiscalizando também cumpra. Porque a lei é igual para todo mundo, inclusive para quem está multando. Nós estamos conversando hoje aqui com o doutor Luiz Guilherme Silva, advogado especialista em direito de trânsito, completando essa pergunta aí, doutor. Quando a pessoa é multada durante a autoescola, a pessoa não tem ainda a sua carteira e já foi multada, mas ela está na autoescola ainda, como é que faz? A gente está tendo esse problema mesmo. O que acontece? Provavelmente alguém mandou essa pergunta justamente porque é algo que está sendo recorrente. A pessoa, ela está na autoescola, ela não tem carteira, tá? Ela não é habilitada ainda e ela é multada por algum motivo. E aí, ela ou paga a multa ou espera aquilo ali virar multa. Durante esse processo de habilitação, ela consegue a sua permissão para dirigir e aí quando ela está na permissão para dirigir, a multa cai.
Sabe quando vem o boleto para pagar? Que é quando os pontos caem. E aí coincide da pontuação cair justo quando ela está na permissão para dirigir. O que está acontecendo? O sistema não está entendendo de que à época ela não tinha permissão. E aí ela perde a permissão para dirigir quando ela foi multada sem nem ter permissão. E dá um trabalhão para reverter. Então o que é meu conselho? Se você foi multado na autoescola, procure um advogado especialista em trânsito. Pode até me procurar, eu ajudo. Nem que seja uma orientação do que fazer, se paga, se recorre, o que faz. Porque isso pode gerar um prejuízo gigante lá na frente, ou até mesmo uma dor de cabeça que é ruim até pra gente como advogado. Porque dá um trabalhão pra mostrar algo que já era pra ter sido feito lá atrás. Isso acontece com muita frequência, doutor? Muito. Infelizmente, eu falo que é o tipo de caso que eu não quero pegar no escritório, porque é injustiça, né? É algo que a pessoa tá sofrendo sem ter feito. Ela não tinha carteira, por exemplo, o que acontece muito. A pessoa tem um veículo no nome dela, moto, carro, e aí ela toma uma multa, ou alguém toma uma multa no carro dela enquanto ela está na autoescola. E aí ela pega a permissão para dirigir e chega a multa. E ela fala assim, não foi eu que fui parado. Só que a multa é de responsabilidade do proprietário. Por exemplo, um pneu careca. E aí ela vai perder a permissão dela por alguém que tomou a multa no veículo dela quando ela nem tinha carteira lá atrás. Entendeu? A complexidade. É por isso que eu digo, sempre que você for multado, procura um advogado. Porque até quando você acha que não tem nada a ser feito ou que você nunca vai ter problema, existe risco. Infelizmente o sistema não é perfeito. Ele é um sistema que foi feito para funcionar bem, mas tem falha. Até porque quando a gente fala de trânsito, a gente está falando de uma coisa bem complexa também, né, doutor? Muito cheio de detalhe, inclusive. A lei ela é gigante, ela sofre muita alteração. Nesse último governo teve muita alteração. Que nem eu disse, essa última alteração que teve para poder não apreender veículo, ela é recente. Então, até hoje ainda tem gente que prende veículo por alguma outra irregularidade que não deveria. Então, assim, é complexo, como você disse. É muito detalhe, é muito detalhezinho na lei ali que o trânsito, como você disse, além dele ser complexo, ele vem trazendo mitos. A gente tem mitos e mitos que são gerações passadas, que o pessoal não sabe que aquilo é mentira. Por exemplo, se eu perguntar para 90% das pessoas se eu posso colocar insufilme no para-brisa do meu carro, o que todo mundo vai dizer? De que não, né? De que eu não posso colocar insufilme no para-brisa. Mas na lei e na resolução, em nenhum lugar fala que eu não posso. Muito pelo contrário, ele separa os vidros, aqueles que são dispensáveis à dirigibilidade, ou seja, aqueles que eu não uso para dirigir, e os indispensáveis, que são quais? Aqueles que eu uso para dirigir, que são os dois laterais e o para-brisa. Esses que são indispensáveis para eu dirigir, eles têm que ser mais claros. Em nenhum lugar na lei ou na resolução fala assim, é proibido colocar insufilme no para-brisa. E lembra que o pessoal fala assim, insufilme no para-brisa só se for uma faixa de tantos centímetros, aí você pode colocar. Não tem muito não isso. Não tem. Isso é cultural, isso foi um mito que criaram lá atrás e veio passando de pessoa para pessoa. E não tem nada a ver. Ou seja, é preciso desmistificar isso, né? É preciso explicar, dar essa informação. Agora, doutor, uma outra dúvida muito grande que o pessoal tem também é se o policial pode multar mesmo sem parar o veículo. Pode ou não pode? É complicado, mas eu vou falar uma verdade. Pode. Ele pode multar sem te abordar, mas, igual tudo na lei, depende. Por quê? Eu posso multar a pessoa por dirigir sem carteira sem abordá-la? Claro que não, né? Eu não sei, eu não abordei ela. Eu já tive caso no escritório de vir na multa assim, condutor já abordado várias vezes e não possui habilitação. E ele tava de moto. Como que ele sabe que era aquela pessoa, sendo que ele tava de capacete e era de moto? Não, eu sei porque a moto é dele, tá no nome dele, eu conhecia, eu sabia que era ele. Eu respeito. O policial, muitas vezes, ele conhece tanto aquilo ali, tanto a pessoa como a fiscalização, que ele tem ele tem um tato melhor para aquilo. Só que na lei tá dizendo que é obrigatório, na resolução fala que é obrigatório. Então a gente não pode descumprir isso. Se eu der essa brecha para eles fazerem isso, depois vai ficar injusto com outras pessoas. Então, como que eu vou multar uma pessoa que não tem habilitação com a multa de sem habilitação se eu não abordá-la? Eu preciso abordar ela. Como que eu vou dar uma multa de pneu careca sem abordagem? Mas, por exemplo, eu posso dar uma multa de sem cinto de segurança sem abordagem? Posso. O policial consegue ver que eu tô sem cinto sem me parar? Ele consegue. Então ele pode me dar essa multa. Contudo, ele tem que justificar o motivo dele não ter me abordado. Porque senão a lei fala que sempre que possível ele deve ser abordado. E quando não for, ele tem que justificar.
E aí ele não justifica, ele não me aborda, só fica ali multando todo mundo. Então não, a pessoa tem que cumprir a lei, ela tem que usar o cinto, mas ele também tem que cumprir a lei e justificar o motivo dele não ter abordado. Concorda? É aquilo que eu disse. Todo mundo tem que cumprir a lei, inclusive quem multa. Com certeza. Bom, uma polêmica também é a respeito do bafômetro. Bafômetro é obrigatório, doutor? Mais polêmica. Pode ser que eu fale aqui e o pessoal me crucifixe, mas eu vou falar assim mesmo. O que acontece? Existe uma discussão nisso, inclusive foi parar no STF, para saber, o STF é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo aqui do Brasil, para discutir se o bafômetro, se ele é constitucional ou não. E o que veio a decisão? Ele é constitucional. Você pode dar uma multa àquela pessoa que recusar a fazer o bafômetro. Mas ele é obrigatório? Não. Ele não é obrigatório. Por que ele não é obrigatório? Porque na lei também está escrito de que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a obrigação é de quem está fiscalizando e não de quem está sendo fiscalizado. No mesmo sentido, isso é um pensamento meu, é uma opinião minha, é um raciocínio jurídico meu, tese minha. Se eu estou são e eu nego a fazer um bafômetro, eu vou ser punido com R$3.000 e 12 meses sem carteira. Se eu estiver bêbado e eu recusar a soprar o bafômetro, eu vou ser punido com R$3.000 e 12 meses sem carteira. É certo? É justo? O que eu entendo que seria o mínimo razoável? O policial constatar que a pessoa está embriagada e que recusou a fazer o bafômetro. Aí beleza. Tá certo, não é pra dirigir e beber não. Ou beber e dirigir, tá errado. É um risco tremendo pra todo mundo. Mas eu também preciso que a fiscalização seja feita de forma correta para eu conseguir separar quem realmente estava dirigindo bêbado e quem não estava dirigindo bêbado. Aconteceu demais e acontece até hoje no escritório da pessoa não entender que ela está sendo multada e ela nem saber que vai ser suspensa a carteira dela. Porque o policial fala, quer só provar bafômetro? Não. É direito seu? É, direito seu negar o bafômetro. Então tá ok. Ele vai embora e depois chegou uma multa para ele de R$3.000 e 1 ano sem carteira. Então isso não é correto. Eu não entendo isso como justo. Entende o meu raciocínio? Eu não defendo que a pessoa dirija e beba. Eu defendo de que a fiscalização seja feita correta para que as pessoas que realmente estão dirigindo embriagadas sejam punidas. Mas aquelas que não estão, não sejam. E como que eu vou separar um de outro se a fiscalização não foi feita correta? Agora entra um detalhe muito interessante, doutor, porque geralmente a pessoa que bebeu, realmente ela não vai soprar o bafômetro, porque ela sabe que vai ser pega, né? E muitas vezes a pessoa que sopra é a pessoa que às vezes bebeu até um dia anterior, às vezes. Você foi no ponto, Francisco. Os casos que eu tenho no meu escritório de pessoa que soprou o bafômetro e o resultado foi positivo, é pessoa que soprou tendo certeza de que não constataria. Por quê? É que nem você disse, quem bebe não sopra o bafômetro, a menos que ela seja obrigada, né? Mas aí, o que acontece? A pessoa, vamos criar um exemplo aqui pro pessoal de casa entender. Vamos lá, meu amigo, você vai pensar o seguinte, agora são 11h50, você vai beber agora na hora do almoço 2 latas de cerveja, ou 2 garrafas, é o equivalente para você soprar o bafômetro e ser preso. Aí, quando for 10 horas da noite, você vai ser parado na blitz. Você está são. Você conversa, você não tem cheiro de álcool, você não tem olho vermelho, você está em 100% das suas condições. Você sabe me dizer se você soprar o bafômetro, se vai constatar ou se não vai? Como que eu sei o seu metabolismo? Como que eu sei quanto tempo gasta para o álcool sair? Como tempo eu sei para que não tem mais álcool no meu pulmão? Porque o pessoal confunde, né? O pessoal acha que é o álcool que está no corpo, no sangue, no estômago. Não, é o que está no pulmão. O bafômetro médio que está no pulmão. O resultado entre álcool e ar dentro do seu pulmão. É aqueles mitos, né? Se eu beber uma garrafa PET de Coca-Cola e soprar o bafômetro, vai constatar? Vai. Tem nada a ver o pulmão com a Coca-Cola. Entendeu? Então é exatamente o que você disse. A pessoa que sopra o bafômetro e dá positivo, dificilmente ela estava bêbada. Porque o resultado, na maioria das vezes, lógico, tem os resultados que o pessoal tá muito bêbado e sopra? Tem. Tive caso no escritório também. E o que eu faço? Eu peço a absolvição dela? Não. Ela tá errada. Então ela vai ter que cumprir. Eu só vou fazer com que a lei seja cumprida. A pena dele é tanta, então vai ser tanta. Agora, se a pessoa recusar soprar, ela pode ser multada? Pode. Ela vai ser multada. Aí que tá. Ela pode ser multada? Não, ela vai ser multada. Ela vai ser. Ela estando sã ou ela estando bêbada e ela recusar, ela vai ser punida. A minha discordância nesse sentido da lei é de que não existe separação para quem está são e para quem está bêbado.
Entendeu? Deve ser feita uma constatação antes. É por isso que você precisa de um especialista, para eu poder olhar seu caso e saber se você está sendo punido de forma justa ou de forma injusta. Essa questão do bafômetro aí rende realmente uma prosa boa, porque tem uma outra questão bem polêmica também. É possível enganar o bafômetro, doutor? É. É possível enganar o bafômetro, sim. Quando a gente fala em enganar o bafômetro, o pessoal de casa já fica tudo doido, né? Vamos criar uma polêmica aqui. Se eu chupar umas balas de café e soprar, vai dar? Se eu beber Coca-Cola e soprar, vai constatar? Se eu esperar 1 hora e soprar de novo, vai dar diferença? Qual que é a única coisa que faz dar diferença no bafômetro? O que o pessoal precisa entender? O bafômetro não tem nada a ver com o estômago. Você comer, você beber, você pôr bala na boca, não vai fazer influência, não vai influenciar em nada. O que influencia? A quantidade de ar que está no seu pulmão. Então, vamos pensar o seguinte: o teu resultado deu 0,05. É 2 casas decimais. De novo, 0,05. Se você tiver esse resultado, você vai ser punido pela lei seca. Mas se você encher o seu pulmão de ar e aí você soprar de novo, a chance desse 0,5 baixar para 0,3, 0,2, 0,1 é muito grande. Por quê? As pessoas, quando sopram, elas acham que quanto menos você soprar, menor vai ser o resultado. Mas na realidade é o contrário. Porque quanto menos você sopra, pior é o resultado. Ou seja, você está enganando o bafômetro pro seu pior. Porque tem menos ar no seu pulmão, então a relação de álcool é maior. Então, se você encher o pulmão de ar e soprar, a quantidade de álcool vai ser menor. E aí a chance do resultado ser mais preciso é melhor. Então, minha dica é: se você não bebeu ou bebeu há muito tempo e você soprou o bafômetro e foi surpreendido com o resultado positivo, o que você faz? Você enche o pulmão de ar e sopra de novo. Porque você tem direito à contraprova. Muita gente não sabe, mas você tem direito à contraprova. Na grande maioria das vezes, deu resultado, o policial militar pega as coisas, pega e ó, bora, acabou. Não, peraí, minha contraprova, amigo. Eu tenho direito à contraprova. Inclusive, se eu quiser ir no hospital fazer o exame de sangue, eu posso. Pra provar que aquilo ali não é. Que nem você disse, a maioria das pessoas que sopram o bafômetro e dá um resultado muito baixo, ela não tá embriagada. E é difícil demais provar isso depois, Chico. É difícil demais. Eu imagino. Bom, nós estamos conversando hoje aqui, gente, com o doutor Luiz Guilherme Silva, advogado especialista em direito de trânsito. Ainda a respeito do bafômetro, doutor, se eu recusar a soprar o bafômetro, eu posso estar confessando minha embriaguez ou não? Não, o pessoal tem existe mais esse mito, né? O que o pessoal entende? Se recusou o bafômetro porque ele estava bêbado. E não. É exatamente o caso que você disse. Se você recusa, não quer dizer que você está bêbado. Muito pelo contrário, você não sabe o que pode acontecer. Pode ser um falso positivo. Ou você não confia. Ou às vezes você nem viu o bafômetro. Ou às vezes você está com medo. Às vezes o policial te ameaçou, não sei. Porque eu já vi relatos do dia seguinte. Olha, se eu fosse você, eu não soprava não. Porque se você soprar e der resultado positivo, tem que te levar preso. E existe uma diferença entre você ser preso e entre você simplesmente cometer uma infração de trânsito. Então, o que eu preciso deixar claro pro pessoal de casa? Se você recusar a soprar o bafômetro, não existe nenhuma dedução de que você está confessando. Muito pelo contrário, é um direito seu. E assim, o policial tem que respeitar essa vontade sua e, igualmente, você tem o direito à contraprova. Como ele vai gerar uma infração de recusa ao bafômetro, você pode gerar uma contraprova dizendo que você não estava bêbado ou de que nem tinha bafômetro naquele local, por exemplo. Já aconteceu comigo, de cliente falar que não recusou o bafômetro e tomou uma multa. De que soprou e que deu um resultado e o policial deu como negativo. Às vezes porque o bafômetro estava irregular, não sei. Porque ele tem que passar todo ano em metro, né? Então como que eu vou saber? Não sei. A gente recebe relato de tudo quanto é coisa, Francisco. Infelizmente, eu queria inclusive mandar um abraço porque o pessoal fala comigo e acha que eu sou inimigo dos policiais. Não. Queria mandar um abraço para meus amigos policiais, inclusive sou advogado de muitos, tá? Um abraço, porque existem muitos policiais bons, assim como existem os ruins também. Então, infelizmente, os ruins fazem coisas feias e os bons cumprem a fiscalização. E meu abraço a eles. Aos ruins, infelizmente, eu peço que cumpram a lei. Tá Certo.
Bom, o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Meus amigos, quer garantir conforto e segurança para sua família com o seguro Cicobi Copersul? Você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Rapidinho intervalo aí, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o Dr. Luiz Guilherme, advogado especialista em direito de trânsito. Mande a sua perguntinha pra gente, tem alguma dúvida aí? Manda pra cá. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, conversa boa hoje aqui com o Dr. Luiz Guilherme, meu advogado especialista em direito de trânsito. Estamos hoje esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Doutor, uma pergunta interessante de um ouvinte aqui: o uso do aparelho celular parado no semáforo pode dar multa? Deve. Infelizmente. Existem duas multas para o celular. É aquela que você está utilizando ele quando você está realmente falando ao telefone. Oi, tudo bem? Como você tá? Tal. E o policial flagra você falando ao telefone. E existe outra que ela veio com alteração na lei, porque é o seguinte: antes todo mundo falava ao telefone, mas depois o pessoal parou de falar ao telefone e começou a utilizar o telefone, a manusear o telefone. Que era como? Mexer na rede social e etc. Então, existe um parágrafo único ali na lei que fala justamente sobre isso. Se você estiver com o veículo parado ou se você estiver manuseando o telefone, você vai ser multado. Inclusive, detalhe, se você estiver falando ao telefone, a multa ela é média, se eu não estiver enganado. E você estiver manuseando ele, inclusive com o carro parado, ela é gravíssima. Ela é quase R$293. Ela é bem mais cara, a manuseando. Então, infelizmente, sim. Se você estiver parado no semáforo, esperando o semáforo abrir, mas estiver no telefone e alguém ver, você vai ser multado. É, isso aí é uma orientação importante, que às vezes a pessoa tem uma paradinha no semáforo ali, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Aí que mora o perigo, né, doutor? Aí fica esperando o semáforo abrir. Mandar um abraço pro Michael Machado, que está acompanhando a gente também, o presidente da Câmara Municipal. Ele mandou uma mensagem pra gente aqui: um forte abraço a você, Francisco, e a esse cara do bem, grande profissional, chamando de Luizinho, inclusive. Obrigado, Michael. Obrigado. Pro Michael, gente finíssima, acompanha sempre a nossa programação. O outro ouvinte diz o seguinte aqui: tomei multa de estacionamento errado em São Paulo. São 3 no total, já faz mais de um ano, porém nunca fui em São Paulo com meu veículo. Ele é antigo. Será que eu consigo recorrer disso? Porque meu documento não chega. A gente tá tendo problema com isso também. A alteração na placa, ou o veículo dele foi clonado, né? E aí tem alguém rodando com a placa igual a dele em São Paulo, por isso essas 3 multas. Ou então, coincidentemente, são 3 multas que anotaram a placa errada. Porque, por exemplo, o 1 e o I na placa nova é muito parecido. Então, tanto a agente como, às vezes, uma fiscalização eletrônica, que é aquela que faz de forma automática, pode confundir. O que é o meu conselho? Quando chega a notificação de autuação e quando chega a notificação de penalidade, esse é o seu prazo para recorrer. Se esse prazo passar, infelizmente você não consegue recorrer mais. Você conseguiria entrando na justiça, mas o valor que você vai gastar recorrendo na justiça, você paga a multa e vem o documento. Então, o meu conselho pro nosso querido ouvinte aí eu te aconselho, primeiro, a ou registrar um boletim de ocorrência informando um possível clone, ou procurar a gente para realmente investigar se é clone ou se realmente o auto de infração tá equivocado, né? E infelizmente ele vai ter que pagar essas multas aí pro novo documento vir.
Isso aí acontece até com uma certa frequência, né, doutor? Eu lembro da outra vez que a gente conversou que teve um caso de uma pessoa que foi multada num Fusca branco no Rio de Janeiro, tu lembra? Acontece. A última vez Tem muito. a gente falou sobre isso aí. A gente chama de possível clone, porque você não pode afirmar que é clone, que se depois provar que não foi, você cometeu o crime de falsa notificação, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com a questão dos veículos clonados, porque foram 3 multas de estacionamento. E se fosse uma multa de direção perigosa? E se fosse uma multa de embriaguez, por exemplo? Ele estaria com prejuízo aí de mais ou menos R$3.000. A multa é forte, complicado, né? Com certeza. Bom, tem um outro ouvinte perguntando aqui a respeito do DPVAT. Quem que pode dar entrada no DPVAT? É preciso passar por perícia médica e onde é feita essa perícia, se for o caso, né? E o que é necessário para dar essa entrada no DPVAT? Olha, o DPVAT, ele é bem simples. Até o nosso escritório a gente não faz DPVAT por um dos poucos motivos. Eu acho que ele é tão simples que não é uma demanda constante. Eu conheço pessoas que auxiliam as pessoas a darem entrada, mas o conselho que eu vou dar para o nosso querido ouvinte é o seguinte: no site do DPVAT, se você digitar lá no Google www.dpvat.com.br ou colocar só no Google DPVAT MG ou DPVAT BR, você vai ter todos os documentos e todas as informações necessárias para enviar, inclusive o endereço que você tem que enviar. Quanto mais gastos ele comprovar que ele teve, ou prejuízos, ou lesão, maior vai ser a reparação dele. Então, assim, se existir perícia, eles mesmos vão pedir e vão direcionar onde será feita. Eu lembro que até pouco tempo atrás era feita em Varginha, mas eu não consigo afirmar com certeza de que ainda é feita lá, porque tem um tempo que eu não faço. Bom, a Tati Botrel também está acompanhando a gente. Um abraço aí, viu, Tati? Filha do nosso amigo Chico Botrel, uma alusão especial para ele, ouvinte número 1 do nosso Centro de Informações também. A pergunta dela é interessante aqui. Bom dia, Francisco. Não tenho carteira de motorista, mas o carro está no meu nome. O motorista que estava dirigindo o meu carro tomou uma multa. Chegou uma multa no meu nome, que sou proprietária. Como que fica a situação? De quem é a responsabilidade? É do motorista que estava dirigindo ou é minha que sou a proprietária do carro? Cabe uma aula nisso aí. Mas eu vou tentar resumir. Mas é interessante a pergunta interessantíssimo. Dela. Gera muita confusão nisso aí, inclusive gera muito prejuízo para quem não entende. Tati, é o seguinte: existem 2 tipos de multas no Código de Trânsito, de quem é responsabilidade do proprietário e responsabilidade do condutor. Quando a multa é de responsabilidade do proprietário, só ele arca com pontuação e penalidade. Quando é do condutor, a mesma coisa. Como que eu vou saber separar o que é de um e o que é de outro? Tudo que for referente ao veículo é do proprietário. Então, por exemplo, pneu careca, insufilme, seta, iluminação, farol. O cinto é quando a pessoa está dirigindo, mas se o cinto estiver estragado, tudo que for conservação do veículo é de responsabilidade do proprietário, por mais que ele não tenha carteira. Então, se ele não tiver carteira, ninguém vai perder ponto, ok? Agora, se for o condutor, o que é de responsabilidade do condutor? Ultrapassagem, estacionamento, disputar a racha, tudo que for de responsabilidade na condução do veículo é do condutor. Então, ele vai responder 100% por aquilo. Por mais que a multa venha no nome do proprietário, mas foi o condutor que cometeu, por exemplo, dirigir sem cinto. Eu dirigi sem cinto o seu veículo. Os pontos vêm para mim, mas a responsabilidade de pagar é do proprietário. Lógico que você vai me cobrar para eu pagar, porque foi eu que cometi. Mas se eu não pagar, a responsabilidade é sua. E se não tiver ninguém identificado, a responsabilidade é do proprietário. Então, por exemplo, a multa de estacionamento que não sabia quem estava dirigindo. A multa chega pro proprietário, o proprietário informa quem estava conduzindo. Se ele não informar, quem perde ponto é ele. Se ele não tem carteira, ninguém perde ponto, mas ele tem que arcar com o valor. No caso da Tati aí, a multa veio no nome dela. Ela pode recorrer? Pode sim. Mesmo ela não sendo habilitada, ela pode recorrer. Por quê? Ela, na condição de proprietária, ela tem interesse. Imagina que ela tem uma prova de que o veículo não estava naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Independe de condutor. A gente está dizendo o seguinte: o veículo não estava lá. Entende? Então a prova dela o veículo não estava lá, então eu sou o proprietário e tenho interesse. Porque como ninguém estava lá, ninguém vai querer pagar. Eu também não quero pagar porque eu sou a proprietária. Entende? A gente fala. O Flávio, ele diz o seguinte: emprestei meu carro para um colega de serviço. Isso é um perigo danado. E ele tomou uma multa de R$1.500 e não pagou.
como que ele reverte esta música. Isso ele disse que como que ele reverte esta multa aí? A multa foi pro rapaz, pro proprietário. Para quem estava com o carro, para o colega dele. Pro colega? É. Pelo valor deve ser ultrapassagem em faixa dupla contínua. Então, seria uma ação de cobrança mesmo. Qual que é a prova? Como o policial deve ter identificado o colega dele, ele é o responsável por aquela conduta. Então ele tem que cobrar. É como se fosse um cheque. Tem que entrar na justiça, dizer que ele tomou a multa no veículo dele e que ele quer receber. Ou de forma amigável mesmo, manda uma notificação extrajudicial dizendo que a pendência no carro dele é de responsabilidade dele e que tudo aquilo que acontecer, por exemplo, falta de documentação, prisão, uma possível prisão do veículo, também vai ser responsabilidade dele. Dependendo de como for, cabe até um dano moral. Até um outro ouvinte que diz o seguinte: aqui aproveitando, quero dizer que deveria ser abordado para aplicar a multa pelo não uso do cinto de segurança, pois fui multada por um guarda municipal sem abordagem pelo não uso do cinto, e eu estava de cinto, usando o cinto dentro do carro mesmo, porém era da mesma cor da minha blusa, era cinza, e aí ela pode recorrer também, né? Pode, é aquilo que eu disse, sempre que é possível ele tem que abordar. Por quê? Justamente para evitar esse tipo de erro. Mas quando eu digo que pode ser feita sem abordagem, não é a opinião minha, é o que está na resolução. A minha opinião é de que toda multa deveria ser abordada. Por quê? Você gera uma segurança maior, tanto para identificar e aquela pessoa ser pontuada, como para poder comprovar e ver que aquilo realmente aconteceu. Esses dias para trás a gente teve um caso no escritório lá de que o nosso cliente foi abordado porque ele estava com o telefone na mão. E aí a polícia abordou ele, pediu para ele desceu. Aí o policial multou ele por sem cinto. Aí ele falou assim: uai, Luiz, mas eu tava de cinto. Eu tirei para descer do carro, como que eu ia descer do carro com cinto? Ou seja, eu não sei se o policial confundiu ou se ele achou que ele estava sem cinto, mas não estava. A multa que ele tinha cometido e que ele falou, que ele confessou foi: eu realmente estava mexendo no telefone, porque eu estava procurando o endereço, mas eu estava de cinto. E aí? É errado? Mas assim, o policial, ele também está sujeito ao erro, ele é um humano, gente. Claro. Então, assim, qual que é a saída? Recorrer, não tem outro jeito. Outra pergunta aqui, doutor, interessante também. O meu marido soprou o bafômetro já faz 4 anos, ele foi notificado, mas até hoje não chegou a multa. Será que ainda pode chegar? Olha, eu tenho uma má notícia para ela. Bom, pode ser que houve um erro dentro do órgão e ele não foi notificado, ou pode ser que a notificação extraviou dentro do correio, ou eles publicaram em algum edital, ou simplesmente extraviou. A multa, na grande maioria das vezes, no máximo 2 anos, ela já encerrou ali, se não for feita defesa nem recurso. Então a maneira de descobrir entra no site do Detran, consulta o veículo e vê se ali existe uma multa. Se existir uma multa ali, por mais que não tenha chegado a carta na casa da pessoa, ela vai ser responsabilizada, ela vai ser penalizada. Mas acontece muito mesmo. Infelizmente, eu sei da dor dela, já aconteceu comigo também. De você ser multado, não chega a carta, você fica esperando. E quando você consulta ali no site do Detran a situação da multa, ela já está até vencida. Aí você fala: mas eu não fui notificado. E a responsabilidade de quem? Será que o órgão sempre fala: não, mas eu mandei. Mas será que ele mandou mesmo? Porque, infelizmente, a lei fala que só tem que ter o comprovante de que foi postado e não que foi entregue. Então, se o Correios extraviou, ou se ele entregou de qualquer maneira, ou se ele nem entregou, quem sofre o prejuízo é o condutor ou o proprietário. E fica assim, uma cortina de fumaça de não é culpa de ninguém, e quem sofre o prejuízo é sempre a pessoa que foi multada. Alessandra pergunta: em quais casos pode ocorrer a suspensão da CNH? Alessandra, né? Alessandra. Alessandra, são 2 hipóteses. Ou com acúmulo de pontos, né? Que hoje a lei, se você tiver 20, 30 ou 40 pontos, você vai ser suspenso. Como assim 20, 30 ou 40, Luiz? Se você tiver uma multa gravíssima, se você não tiver nenhuma multa gravíssima, você tem 39 pontos para perder, 40 você está suspenso. Se você tiver uma gravíssima, 30 pontos, então você pode perder 29. E se você tiver 2 gravíssimas ou mais, aí você pode perder 19 pontos. Com 20 você está suspenso. Por pontuação você seria suspenso assim. Ou você tomar uma única multa autossuspensiva. O que é autossuspensiva? Parece difícil mais de falar, né? Mas não, é só uma multa que ela sozinha é suficiente para te suspender.
Quais são elas? Assim, exemplo que mais acontece. Embriaguez, ou seja, bafômetro, ou negar, fazer o bafômetro, direção perigosa, empinar a moto, radar, quando você passa mais que 50% do permitido, disputa de corrida não autorizada. O que mais? Essas, né? São as mais comuns. Se você tomar uma dessas multas, automaticamente assim, só ela é suficiente para você ser suspenso. Então, resumidamente, ou é por acúmulo de pontos, ou uma multa que somente ela já é suficiente para te suspender, que a gente chama de autosuspensiva. Tá, se ele completando essa pergunta, aí tem uma outra aqui, outra pessoa perguntando se a pessoa pode dirigir com a CNH suspenso. Não pode, não, doutor? Não, pode. De forma alguma. Se você está com a carteira suspensa e está dirigindo, se a polícia te abordar, ela vai te dar uma multa de dirigir com a carteira suspensa. E o que vai acontecer? Ela vai ser cassada. Por quê? Porque ele falou pra você não dirigir. Aí você dirigiu. O que ele pode fazer? Te suspender de novo? Não tem como. Então ele vai cassar a sua carteira. E aí você vai ter que voltar na autoescola e tirar a carteira de novo. Tem que começar tudo de novo, né? Tem que começar tudo de novo. É dolorido. Multa por som alto pode ser aplicada? Pode. Detalhe gigantesco aí que a maioria das pessoas não sabe. Antigamente, pra você... Mas tem muita gente com esse tum-tum-tum infernal aí, né, doutor? Aí é aquilo que eu digo. Existem aquelas pessoas que incomodam todo mundo com o som e tem aquelas que estão pagando pato pelas que não fazem. Uhum. Como que a lei mudou? Antes você precisava daquele decibelímetro, lembra? Você precisava medir o som, os decibéis, os decibéis, para saber se estava acima da lei. Só que acontece, a polícia chegava para poder medir um e o resto todo mundo ia embora. E aí ficava um monte de gente impune. E aí a polícia não tem como fiscalizar. Fizeram um pedido de providência. O que foi feito? Hoje você não precisa do decibelímetro mais para multar a pessoa por som. O que você tem que fazer? Eu vi que o som, a pessoa passou com o som, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar na multa qual que foi a constatação. Como que eu constatei que esse som estava alto? Porque se eu não medir, eu tenho que contar como que foi constatado. Aí eu não posso simplesmente falar assim, o som estava alto. Eu sei que estava alto, senão eu não tinha sido multado. Mas como que você percebeu que isso estava alto? Entendeu? Porque hoje, se o som estiver saindo de fora do carro, já é passível de multa. Como assim, Luiz? Se o meu som do meu carro for original de fábrica e eu aumentar ele ali com o meu carro e estiver escutando lá de fora, vai ser multado? Vai ser multado. E tem muita gente com esse som alto por aí, não? Tem, muitas perguntas interessantes também, que tem uma outra, essa aqui é interessante também. Briga entre motoristas, pode dar multa? Provavelmente ele vai cometer alguma infração no meio da briga, ou ele vai cruzar a faixa, ou ele não vai dar sinalização. Mas assim, na maioria das vezes, a briga de trânsito, ela gera mais crime mesmo. Qual que é o crime? Ou vai ser o dano material, porque é a briga de trânsito, ou você bate o carro intencionalmente no carro do outro, ou você vai descer ali e vai trocar murro com a pessoa. Então vai ser uma lesão corporal também. Então, na grande maioria das vezes, ela é crime, né? Ela não é infração de trânsito. Mas acontece muito. O que o pessoal faz com, digamos assim, uma multa gravíssima que pode ser feita durante uma briga de trânsito? Quando você força a ultrapassagem. Por exemplo, você está na sua mão, tem um veículo, e aí você vai ultrapassar ela e você tá vendo que tem um carro de lá, mas mesmo assim você força a ultrapassagem. Você vai de encontro com ela e força ela a sair da pista. Ou seja, isso vai gerar uma briga e isso é uma infração, assim... se bater de frente, imagina o tamanho do prejuízo físico e material também, né? Outra pessoa pergunta se fumar ao volante pode ser passível de multa também. Pode sim, pode ser. O cigarro também? Cigarro. É porque além da... O Código de Trânsito tem tudo, Francisco. Tudo que você imaginar. Se você passar numa poça d'água e jogar água em alguém, é multa. Mas, por exemplo, você tem que estar com a mão no volante a todo tempo, não tem? Você tem que estar com a mão no volante. Você só tira a mão do volante pra quê? Pra usar o painel de instrumentos ou pra passar a marcha. Então, se você não tiver com a mão no volante, você tá passível de multa. Até se você dirigir sem atenção, pode ser passível de multa. Agora, como que a pessoa sabe que ela tá sem atenção, aí eu não sei como que eles constatam, não. Mas é uma multa também. Se você estiver dirigindo, viajando na maionese lá, é multa também. Outra pessoa pergunta se é permitido dirigir descalço. Na autoescola o pessoal ensina que pode, né, doutor? Pode, detalhe. Moto não. O carro você pode. Não é recomendável, mas não é infração. Agora, quando que a pessoa tá descalça, ela é multada? Quando ela deixa o chinelo debaixo dos pedais. Aí você pode multar ela. O chinelo tem que ficar do lado do passageiro ou atrás. Ali embaixo
dos seus pedais? Não, por quê? Se você faz uma curva, você precisa fazer uma manobra, você precisa pisar no freio muito rápido, você pode se atrapalhar ali ou o chinelo te atrapalhar, né, e gerar um acidente. Então, dirigir descalço você pode, mas o chinelo ou o tênis, ou o que você estiver utilizando ali, não pode estar próximos aos pedais. Agora a moto não, né, gente? Imagina o seguinte, tá um calor de 40 graus, você tá descalço, você para no semáforo, como é que você põe o pé no chão? Não tem como. Não tem como, né? Inclusive, passageiro, viu? Se o passageiro do motociclista estiver descalço, ele também tá passível de multa. Gente, infelizmente não temos mais tempo, doutor. Muito boa a nossa conversa. Esclarecemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes aí, viu? Obrigado, viu, doutor? Mais algum detalhe que o senhor queira acrescentar aí? Fica à vontade, doutor. Eu queria agradecer por todo mundo que nos acompanhou, né? Eu sei que a audiência aqui é gigantesca. Inclusive, por curiosidade, a gente tá falando pra quem aqui mais ou menos, Francisco? A gente tá falando pra mais ou menos 240 cidades no sul, sudoeste, centro-oeste, Campo das Vertentes, uma beiradinha do interior de São Paulo e uma beiradinha da Zona da Mata também. Gostaria de deixar meu abraço a todos que nos acompanharam. É uma honra estar aqui. É um compromisso que eu tenho de disponibilizar informação, de desvendar a lei, de entregar a informação de forma rápida e que a pessoa entenda. É de realmente descomplicar o direito, inclusive o direito de trânsito, né? Então, eu queria deixar meu abraço aqui. Se a pessoa quiser continuar esse assunto ou se ela quiser aprender mais sobre trânsito, eu divulgo e dou informação gratuita toda semana ou todo santo dia no meu Instagram. O meu Instagram é @LuizGuilherme, Luiz com S, ADV. Aí você coloca mais um V só, porque já tinha alguém usando o ADV. Então, repetindo, o meu Instagram é @LuizGuilherme, ADV, V. E aí lá pode me mandar um direct, se tiver alguma dúvida, a gente está disponível para poder tirar dúvidas ou ajudar com qualquer problema que a pessoa tem. Qual que é o endereço do escritório, doutor? O escritório está hoje, fisicamente, ele está na Avenida Caio de Brito, número 246. É a rua onde ficam os despachantes aqui, em Três Pontas, Minas Gerais, né? É onde ficam a rua dos despachantes, a famosa rua da rodoviária também. Mas a gente atende também pelo WhatsApp, né? 35 99914 4767. 35 99914 4767. A gente atende Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro de forma física ou online. Tá certo. Bom, a gente pede desculpa aí aos ouvintes aí que infelizmente não deu tempo, viu, de responder todas as perguntas. Ficaram algumas perguntas aqui sem responder. Pessoal, desculpe a gente, é por falta de tempo mesmo, viu? Doutor, obrigado, viu? Mais uma vez, sucesso, parabéns aí pelo trabalho, viu? Francisco, eu que agradeço, um abração, pode contar sempre comigo. Abraço. E amanhã quem vai estar com a gente na nossa edição do Centenário Informações, Dr. Raul Ambrosio Neto, lá do Minas Pet Shop. Não deixe de acompanhar, não. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece com oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Amanhã, às 11h30, a gente volta. Um abraço a todos e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Sentinela 99.9. Liquigás informa. Retire seu gás na Liquigás.